Boa noite, vamos começar. Vou começar a orar já para a gente iniciar o nosso estudo. Hoje a gente vai ver sobre o átrio e os elementos que compõem o átrio exterior. Tem muita explicação, então se prepara. Se você gosta de anotar, anote, porque tem bastante informação importante aqui nesse estudo de hoje. E não se esqueça de compartilhar, você que está aqui ao vivo ou você que vai assistir, né, pelo YouTube, está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar para outras pessoas aprenderem também sobre os significados, os símbolos e conhecerem a verdade, né, e lerem a palavra com a total integridade que ela merece, né, quando ela é lida sem interpretações, sem devaneios, sem viajar na maionese, mas compreendendo os símbolos e tudo que Deus estabeleceu a partir da instrução, a partir, né, de tudo que está escrito aqui. Então vamos orar. Enquanto eu estiver orando, se você sentir de enviar para alguém, para essa pessoa já vir participar, fique à vontade. E é isso aí. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor te agradecendo por toda a tua obra em nosso favor. Nós reconhecemos que o Senhor se entregou como nosso Salvador para nos remir de todo o nosso pecado e nos redimir, na verdade, e trazer sobre nós a cura, a libertação e o selo do Espírito Santo para que nós pudéssemos pertencer ao reino de Deus. E nós colocamos o nosso coração agora diante do Senhor, pedindo para que a nossa vida esteja coberta diante de Ti e pedindo para que o Senhor abençoe esse tempo de estudo, para que todo ensino, Senhor, alcance o coração daqueles que o Senhor almeja tratar, transformar e trazer para o centro da vontade do Pai, para o reino dele, para o teu aprisco, Senhor Jesus. E abençoa esse tempo, abençoa as nossas casas, as nossas vidas, com a palavra que vivifica, com a instrução que alinha o nosso coração, a nossa mente, os nossos planos, tudo o que diz respeito a nós, com a tua justiça, com a tua verdade, com a tua palavra, com os teus ensinamentos, para que a gente ande com a tua autoridade aqui nessa terra, Senhor, e possa ver, através do teu santo nome, Jesus, os milagres, os prodígios, as curas, as maravilhas e o pecador arrependido. Em teu nome, Jesus, nós oramos e consagramos diante do Pai esse tempo para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. O texto base hoje vai ser Êxodo 38, até o versículo 20, só que hoje eu não vou ler o texto, tá? Eu só tô dando para vocês as referências para depois vocês poderem ler e confrontar o que eu estiver falando com aquilo que está aqui escrito. Em Êxodo 39, nos versículos 39 até o 40, e também vocês podem ter como referência o capítulo, cadê o altar aqui? Peraí. Tá no capítulo 38 mesmo, eu que pulei o título. Então, capítulo 38 até o versículo 20 e capítulo 39, versículos 39 e 40, tá bom? Assim vocês podem ter depois as referências de texto. Tem outras referências aqui que ao longo da explicação eu vou trazendo para vocês. Boa noite. E vamos começar então.
eu trouxe aqui o nosso mapinha que a gente tem usado para entender um pouquinho melhor. Não vou colocar esse lado aqui porque esse diz respeito a uma outra aula. Então só me digam se está aparecendo bem, eu acho que sim, né? Porque a gente vai estudar esse retangulão aqui que é o tabernáculo. Na minha Bíblia, né, tá no versículo 9, antes do versículo 9 começar, tem um título escrito o átrio e o reposteiro. O reposteiro diz respeito a essa cortina que substitui uma porta, tá? Então, tá na verdade se referindo à porta do átrio. O átrio, ele tinha apenas essa porta que dava para o arraial de Moisés e Levi, e atrás dele estava lá a tribo de... Ah, não, aqui são os filhos de Arão. Eu falei Levi, perdão. Aqui está a tribo... É a tribo de Levi, claro, mas a família de Arão e a de Moisés que ficava na frente do arraial, no lado leste, né? Na frente do arraial, não, perdão, na frente do tabernáculo, da porta, e atrás deles ficava o estandarte de Judá, que a gente estudou, né, nas outras aulas. Então, aqui o que é importante, né? Lembra do estudo sobre os elementos que... se eu abaixar, vocês não conseguem ver. Os elementos, né, que compõem o tabernáculo que a gente estudou ontem, hoje eles farão mais, né, vão ganhar mais forma aqui quando a gente começar a estudar. Então, o que o átrio? O átrio é todo esse espaço aqui, o pátio externo, né? No átrio, a gente só tem o altar de bronze, e aqui, aonde está esse símbolo aqui, vocês se imaginem que é a bacia de água, né? A bacia de bronze que ficava antes da entrada aqui para o lugar santo, que daí já é a tenda da congregação, tá bom? A gente vai estudar o significado desse átrio, como ele era, né, composto, porque aqui nós temos colunas e tecidos de linho retorcido formando as paredes desse tabernáculo. Nós temos o reposteiro fazendo a porta e nós temos duas peças, né, super importantes aqui para os sacrifícios e para o perdão de pecados, né, e a purificação. Nesse ambiente aqui é que ficava os homens, né, de Israel, os homens, mulheres e crianças. Dentro aqui da tenda só podiam entrar os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então esse era o único ambiente, né, dentro do tabernáculo em que o povo de Israel entrava. Eles só poderiam ficar aqui na parte externa. Essa parte aqui, ela é a parte do tabernáculo em que os elementos, né, as partes mais materiais e terrenas do serviço ao Senhor, elas aconteciam. Então, era nesse ambiente em que havia o confessamento, confessamento é ótimo. A confissão de pecados era feita aqui, a entrega de ofertas e libações era feita aqui, isso, né, depois em Israel, porque ofertas e libações eles não tinham como oferecer no deserto, porque eles não tinham nenhuma produção ali, e eles estavam recebendo o alimento do céu, que era o maná. Então, durante o período no deserto, a única coisa que eles apresentavam aqui eram os sacrifícios, né? Mas quando eles receberam a terra de Canaã, terra prometida, e lá eles começaram a colher o fruto da terra, eles passaram a apresentar o maaser, que a gente já estudou, que são os dízimos, e também as ofertas pacíficas e as ofertas de libação, certo? Como que esse tabernáculo ele era composto? Tanto do norte quanto do sul, dos dois lados, haviam, se não me engano são 20, deixa eu ver aqui minhas anotações, 20 colunas de cobre
com base de cobre, e entre essas colunas haviam vergas de prata e ganchos de prata que sustentavam os panos de linho, tá bom? Para vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho desse tabernáculo, eu peguei aqui num texto um número aproximado, né? Ele tinha 25 metros de largura por 50 de comprimento, tá bom? Assim vocês conseguem ter uma noção do tamanho. Ele não era um tabernáculo enorme, né? Se você parar para pensar que o povo de Israel, né, totalizando todas as tribos, segundo os escritos judaicos, eles tinham mais de 3 milhões de pessoas ali reunidas. O tabernáculo ele era um ambiente pequeno para todo esse povo, né? Mas foi assim que o Senhor estabeleceu, até porque as famílias, né, de levitas precisavam conseguir carregar todos os utensílios e objetos e a estrutura toda, então não poderia ser uma coisa enorme para abrigar os milhões, né, de filhos de Deus, né, separados ali. Era um ambiente, na verdade, que estava representando, a gente já aprendeu, né? O tabernáculo ele era um local que ensinava o povo o desejo de Deus de habitar em cada indivíduo. Então, ali eles apresentavam as ofertas, os sacrifícios para expiar o pecado, né, e para adorar o Senhor. Outra coisa importante aqui, percebam os elementos, né? A gente falou sobre colunas de cobre, sobre ganchos de prata e sobre tecidos de linho. Quem olhava de fora só via as colunas aqui, as vergas, os ganchos e o tecido de linho branco. Então aquilo estava o tempo todo lembrando eles do quê? E aqui dentro tinha, né, para estar dentro do tabernáculo, você precisava andar em justiça, porque o linho branco ele representa a santidade, e andar em santidade é você praticar a justiça do Senhor, andar na reta justiça. Para você estar aqui dentro, você passaria por um juízo do Senhor, né? O bronze, o cobre, depende da tradução da sua Bíblia. Então, se você entra aqui em pecado e você não está se arrependendo, né? Se fosse um sacerdote que entra no Santo dos Santos, no lugar santo, perdão, porque o Santo dos Santos é só o sumo sacerdote. Se ele entra aqui dentro em pecado, ele morria na hora, porque a glória do Senhor ela se manifestava ainda mais e era necessário que o sacerdote estivesse totalmente puro. Então, tanto sacerdotes como o sumo sacerdote, como o povo de Deus, apresentavam o sacrifício no altar para receber, né, a justificação do Senhor, o perdão do Senhor, para poder estar na presença dele. Então, o bronze ali fora, né, lembrava o povo do juízo de Deus sobre os pecados. E os ganchos e a verga de prata lembram, né, o preço de resgate, a redenção, né, para se haver a justificação. Existe um preço a se pagar, né? No caso aqui, antes de Jesus, haviam os votos, né, precisavam ser pagos com a moeda de prata, os ciclos, né, de prata. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas na aula anterior a gente falou disso. O resgate dos primogênitos, esse é o principal que a gente precisa se lembrar, porque o interesse do Senhor era que os primogênitos estivessem servindo aqui, não só a tribo de Levi, mas os primogênitos de todas as tribos. Então isso também fazia eles se lembrarem, né, do erro e do perdão do Senhor de permitir eles ainda estarem ali congregando, porque eles perderam esse direito por conta lá do pecado do bezerro de ouro, né? De estabelecer um mediador que não era aquele que Deus estabeleceu e acabar até adorando esse mediador. A outra coisa é que aqui no fundo, né, que faceia com a tribo de Gerson, com a família de Gerson, que é da tribo de Levi, e com o estandarte de Efraim, haviam 10 colunas de bronze com os tecidos, né, de linho retorcido,
fechando o local, e na frente havia 3 colunas de bronze de um lado, 3 de outro e 4 colunas no meio, aonde o reposteiro, que é a cortina, né, a porta, ela estava. E essa porta, ela se diferenciava dos outros tecidos, porque ela era feita com estofa azul, púrpura, carmesim, tecido, né? Ela era uma tecelagem ali desses fios. E o que que isso representa, né? Lembre-se que o azul, o estofa azul representava, que a gente viu, a morada de Deus, o céu dos céus, né? É o terceiro céu. Aqui existem 3 níveis também, se você for ver. O primeiro nível, que é o primeiro céu, é onde a gente habita, as coisas mais materiais estão aqui, né? Sendo entregues diante do Senhor para que a gente possa se conectar no mundo espiritual com o Deus que é Espírito. Aqui no lugar santo é o segundo céu e o Santo dos Santos é o terceiro céu, que é a morada de Deus. Na verdade, no judaísmo, eles dizem que existem 7 céus, né? Mas a gente coloca, né, se a gente for fazer essa associação, entra aqui. A morada do Senhor, então, é o céu que a gente viu, né? Que tanto Moisés como Arão e os anciãos tiveram uma visão sobre o trono de Deus e viram os pés dele sobre esqueci o termo, gente, calma. Estrado. Os pés dele estavam sobre um estrado que era da cor de uma safira, e a safira é azul. Então, o estofa azul, ele remete a isso. O vermelho, né, o carmesim, é o sangue, que tem que ser derramado para haver perdão de pecados. E a púrpura é a cor que se usa nas vestimentas reais, então remete à realeza. Agora, eu quero lembrar vocês que existe alguém que foi enviado por Deus do céu, que derramou o seu sangue e que agora reina. Alguém sabe dizer quem é? Acho que todo mundo sabe, né? Que é Jesus Cristo que eu tô falando. Então, essa porta que Jesus, inclusive, lá em João 10, ele fala que ele é a porta do aprisco. Ela já estava ali, lá no tabernáculo, no deserto, apontando para o Messias, certo? Agora a gente vai falar do altar de bronze. E o altar de bronze, ele tem bastante informação para nós e prestem bastante atenção. Vou agora guardar aqui a minha imagem e a gente vai falar sobre o altar. Deixa eu ver se alguma informação que eu mandei para vocês faltou alguma coisa, mas eu acho que eu falei tudo. Eu só não falei as medidas, mas enfim, acho que isso depois vocês conseguem, se vocês converterem o que está em côvado para meio centímetro, vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia aproximada, né? Porque esse é um valor arredondado de quanto seria a medida ali do tabernáculo, tá bom? Bom, o altar exterior, ele é o ponto focal do tabernáculo, né? Voltando aqui só para mostrar para vocês, o altar ele é o ponto focal. É a primeira coisa que todo o povo de Israel, né, quando entrava no tabernáculo via, era o altar, com o fogo aqui que não apagava, né? O fogo ficava queimando de dia, de tarde e de noite, porque haviam ofertas contínuas que deveriam ser apresentadas no altar. O fogo não parava, não cessava. E as pessoas então viam exatamente isso. E esse altar ele era todo revestido de bronze. Então, logo que ela entrava, na verdade ela viu o reflexo dela mesma, né? E esse altar então, como que ele era? Ele era feito com madeira de acácia, revestido de bronze. A madeira de acácia a gente viu que representa a vida humana, né? Então, a nossa vida coberta pelo juízo do Senhor,
né, está ali diante dos olhos dele, né, sendo o tempo todo sondada. Esse altar ele tinha 2,5 por 2,5 por 1 de altura. Então ele era um quadrado, né? Ele não tinha, ele tinha um formato quadrado e o quadrado no hebraico, se não me engano, ele está ligado à perfeição. Esse altar ele possuía chifres com pontas erguidas. Eu não consegui, infelizmente, imprimir dessa vez a imagem para vocês verem, né? Uma imagem que representa, não é, né, totalmente o altar, mas representa o altar. Mas imaginem um quadrado bronze, né, que reflete a sombra ali das pessoas, né, um pouco da imagem das pessoas, e em cima deles um chifre retorcido assim. Cada canto desse altar tem esse chifre retorcido que era o local onde os animais ficavam presos até que eles fossem sacrificados, imolados ali diante do Senhor. Além do altar ser revestido de bronze, as pás, as bacias para recolher o sangue dos animaizinhos imolados, os garfos, os braseiros, tudo isso era de bronze. Então perceba uma coisa, esse altar aonde o sacrifício é apresentado, ele é revestido do quê? Do juízo de Deus. Outra coisa, a grelha de bronze, ela era em forma de rede, toda assim, né? Mais ou menos assim. E ela era quadrada, né? Do formato do altar. Ficava mais ou menos no meio, assim, na altura do meio, né? Meio metro do chão, porque a altura era 1 metro. Então, perceba que se a altura é 1 metro, qualquer adulto, qualquer pessoa, né? Conseguia ver ali o que estava acontecendo dentro do altar. Tinham varais também de madeira de acácia cobertas com bronze para carregar, transportar o altar, né, durante as jornadas. Então, lembrem-se que quem ficava com o altar, a arca, a bacia e tudo mais, era a família de Coate. Então, os sacerdotes não podiam tocar, aliás, os sacerdotes não, os levitas não podiam tocar naquilo que era santificado. Então, Deus ordenou que se colocassem varas para proteger a vida dos levitas que iam servir ao Senhor, carregando todos os utensílios, os objetos, a estrutura do tabernáculo durante as jornadas, como a gente viu umas 2 aulas atrás sobre o estandarte, né, os estandartes de Israel. Que mais? Eu já falei que todo povo, né, precisa oferecer o sacrifício, incluindo o sumo sacerdote e sacerdote. E o que o animal ali ele representava, né? Muita gente acha, e muita gente, por inocência, né, por meio que comparar a Bíblia, a palavra de Deus, com religiões. A gente precisa se lembrar que o que Deus estabeleceu é único, é verdadeiro e é a justiça dele. Então nada tem a ver com religiões, tem a ver com aquilo que ele estabeleceu como lei espiritual. Quando ele ordenou o sacrifício, não foi para ele ser adorado, diferente de religiões pagãs que se sacrificam, né? As pessoas se sacrificam, ficam se martirizando, né? Se judiando, fazem jejum, fazem umas caminhadas longas, ajoelham no milho, fica, né, se ajoelhando em coisas para se machucar, laceram o corpo. Para quê? Para que os seus pedidos, o seu clamor sejam atendidos pelos seus deuses. Deus ele não aceita esse tipo de sacrifício. Ele não se agrada da degradação do corpo humano, porque ele fez para ser o templo, a habitação dele. Então, para que serve o sacrifício? Eu já expliquei em Deuteronômio, mas eu vou trazer a memória de vocês. Tem um raiz aí que explica sobre o Corban, que significa sacrifício, e ele tem a raiz dessa palavra no hebraico, ela está ligada a aproximar. Então, na verdade, o sacrifício ele foi estabelecido para aproximar o homem de Deus. E por que isso?
Porque o homem ele está amaldiçoado pela desobediência de Adão. Ele foi amaldiçoado, ele foi desligado do Senhor. Então, o sacrifício naquela época, né, no tabernáculo, ali naquele altar de bronze, ele era para que um inocente, um animalzinho inocente, derramasse a sua vida, o sangue, porque no sangue está a vida, e morresse expiando o pecado de um condenado à morte, né? Então, o pecador arrependido, ele ia lá, se apresentava com um animalzinho puro e perfeito, um filhotinho, diante do sacerdote. Existiam animais específicos para o pecado, que era para a transgressão que a pessoa tinha cometido ali, para ser ofertado diante do Senhor. Ele impunha as mãos sobre a cabeça desse animalzinho e ele confessava ali, do lado do sacerdote, todo o erro que ele cometeu diante do Senhor em relação à palavra do Senhor. E então o sacerdote, né, antes dele fazer essa confissão, ele observava se o animal era perfeito, se estava tudo certo com aquele animal, para ele poder ser usado como um holocausto, né, um sacrifício. E ele então apresentava a confissão do pecador diante do Senhor, apresentava o animalzinho, imolava o animalzinho, era só um golpe numa determinada área do pescoço, o animal não sofre, tá? Se alguém acha que o animal sofre na hora de morrer, ele não sofre, ele não sente nada, porque Deus também não se agrada do sofrimento, né? Da morte ali do animalzinho, mas ele entrega a vida dele ali no lugar do pecador. E aí ele coloca aquele animal para ser queimado no altar. Existem algumas ordenanças de sacrifício, a gente não vai entrar em detalhes nisso hoje, a gente pode pegar uma outra aula para explicar, mas alguns era só partes do animal, outras era o animal inteiro e outras o animal era queimado fora do arraial. Então dependia da situação, mas ali o altar de sacrifício era realmente para que um inocente derramasse a sua vida no lugar do pecador. E o pecado ali ele era aniquilado junto com aquela vida e a pessoa tinha, né, a sua vida santificada novamente diante do Senhor, certo? Esse é o significado do sacrifício diante do Senhor. Quando o povo entra em Israel, eles podem também apresentar os sacrifícios com a farinha mais fina, a sacrifício não, a oferta, né? A oferta pacífica, com a farinha mais fina, com o azeite e com o vinho. E isso porque Deus estabeleceu para que eles se lembrassem que eles só estavam ali desfrutando do melhor daquela terra, da melhor farinha, do melhor azeite e do vinho que produzia alegria, porque Deus tinha dado aquela terra para eles. Então, na verdade, o dono daquela terra era Deus e ele estava recebendo a porção dele com uma oferta pacífica, certo? Além do sacrifício, ali naquele altar também era depositada as cinzas, tanto da menorá, que ficava no lugar santo, quanto do altar de incenso. Toda manhã o sacerdote ia lá, recolhia as cinzas e lançava no altar, tá bom? O fogo que queimava ali no altar, ele era um fogo santo. O que isso significa? A primeira oferta que Moisés apresentou ali, Deus recebeu descendo fogo do céu sobre o altar. Isso não é novidade porque com Abrão isso aconteceu, com a oferta de Abel isso aconteceu. Depois a gente vê isso acontecer com Elias, o profeta Elias, quando ele desafia os 450 profetas de Baal. Então não era algo. E depois no templo de Salomão, né, quando Salomão ele não o templo de Salomão, né, mas o templo que Salomão constrói, Deus também derrama o fogo do céu para consumir o sacrifício. Significa que ele estava aceitando, né, aquela oferta ali de pedido de perdão que a pessoa, né, que o povo de Israel num todo, né, que é nesse primeiro momento, só que o fogo desce, estava entregando diante dele para se separar e se conectar com ele. Nesse altar queimavam 3 tipos de fogo. O fogo que queimava ali para... Isso é
o povo judeu que explica, tá? Na Bíblia você não vai encontrar sobre os 3 tipos de fogo, mas você vai ouvir muita explicação, muita canção e ler também a respeito do fogo que não se apaga. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem de onde vem. Ali queimava o fogo que queimava o sacrifício, queimava o fogo que era usado para manter aceso o incenso dentro do santo lugar, e queimava também um fogo que ele ficava ali continuamente aceso diante do Senhor. E daqui a pouco a gente vai entrar mais, né, na compreensão disso tudo. Mas, deixa eu ver aqui. A gente vai ler sobre o fogo em Levítico 6, 12 e 13, a ordenança do Senhor. Era a obrigação do sacerdote que eles mantivessem esse fogo aceso continuamente. E como que eles faziam isso? Mantendo a lenha ali no fogo e apresentando os sacrifícios, né, diante do Senhor, o sacrifício de oferta contínua que Deus tinha estabelecido, que acontecia num período da manhã, num período no meio do dia e no final, no cair da tarde, tá bom? Tem aí uma explicação nas parábolas de Jesus a respeito do sacrifício de Jesus, né? Que fala sobre essa oferta contínua. Depois vocês procuram aí. Sobre, se não me engano, a parábola dos lavradores, que fala sobre isso. Tem tanto no IGTV como no YouTube. Levítico 16, Levítico 6, perdão. Levítico 6, nos versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas, peraí só um minutinho que eu tô engasgando. Vou repetir, perdão. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, a ordenança, né, para os sacerdotes manterem aquele fogo no altar aceso, né, continuamente, está aqui em Levítico 6, versículos 12 e 13, tá bom? Então, o que representava ali o altar? Né? A gente viu que é o ponto focal, a gente viu que ele foi revestido, né, de madeira de acácia, que representa a vida humana, mais o bronze, que é o juízo sobre o pecado do homem. Então, ali é um ponto de conexão através do corban, do sacrifício, com Deus. Ali, então, ocorre uma entrega total da pessoa, né, para voltar a servir ao Senhor em integridade. Existe, então, esse conserto na vida da pessoa, né, que poderia voltar a adorar o Senhor, voltar a servir ao Senhor sem estar em pecado, porque lembre-se que a oração do pecador ela não sobe diante do Senhor. Por isso que toda vez a gente pede para Jesus perdoar os nossos erros, mostrar as nossas falhas, para que a nossa oração seja aceita diante do Pai. Lembre-se que esse estudo está falando muito sobre Jesus como sumo sacerdote que expia o nosso pecado diante do Senhor. Então, é importante entender isso, né? Porque muitas pessoas ficam, a minha oração não é atendida, parece que a minha oração tá... Até tem algumas pessoas que usam essa expressão, parece que está batendo num teto de bronze. Realmente ela tá, porque o juízo do Senhor, ele vem sobre cada vida e ele analisa, né? Se você não está andando em justiça, é a lei espiritual, não é algo que eu estou falando, a Bíblia toda fala sobre isso. Se você não anda em justiça, a tua oração não chega diante do Senhor, porque Ele é um Deus santo, Ele é Deus puro, zeloso da sua palavra, então Ele só recebe a oração daqueles que se colocam diante dele, diante primeiro do Filho dele, para pedir perdão, para que o sangue de Jesus cubra a sua vida e depois, né, então a nossa oração é entregue diante do Pai. E aí, né, aqueles que andam em justiça, o Senhor não somente ouve, né, inclina os ouvidos e os olhos para ouvir
mas ele também, em Apocalipse, no livro da Revelação, diz que ele recolhe as orações dos justos em taças de ouro. Então, ao invés do juízo dele vir sobre você, é a glória dele que te envolve, porque o ouro representa a glória de Deus, certo? Então, ore da forma certa. Se você quer receber um favor de Deus, a intercessão ela deve ser feita para Jesus, porque é o único mediador entre Deus e o homem, e é o único que pode perdoar os seus pecados por conta de tudo que ele fez. Só o sangue dele perdoa pecados. O sangue de outros homens ou de ídolos, eles, né, imagens e tudo isso, na verdade, é o descumprimento do primeiro mandamento que o Senhor ele estabeleceu, que é qual? Adorar ao único Deus vivo. O Senhor, se ele é o seu Deus, ele deve ser, somente ele deve ser adorado. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra obra das mãos dele, nenhuma outra coisa que você crie deve receber adoração e confiança, né? A adoração ela tá ligada a confiar também. Então, se você quer resposta de clamor e de pedidos, né? É através de Jesus que você tem que trazer para o Pai. E quando a pessoa, então, ela coloca ali, né, sobre aquela vida, aquele animal, o pecado dela, e o pecado está sobre aquele animal e ele é queimado, o animal, ele não é apenas o animal que é queimado, mas é o seu pecado também, que é consumado, certo? Por isso, o homem ele é abençoado de acordo com as ações que ele faz para cumprir a vontade de Deus. E os sacerdotes mantinham ali a lenha acesa, né? Mesmo que aquele fogo fosse um fogo que veio dos céus, as pessoas elas não tinham esse entendimento. Então o fogo precisava ficar ali queimando através dos sacrifícios delas para trazer a consciência sobre a vida delas de que aqueles animais estavam sendo mortos por conta da transgressão, por conta do pecado. E não é prazer, né? Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Ele mesmo diz que ele se agrada de um coração quebrantado, ensinável e um espírito humilde, ou seja, pessoas que obedecem, né? Ele se agrada mais com a obediência do que com o sacrifício. Esse fogo, né, que não se apaga no altar, ele também remete a um fogo que está em nós, um fogo que o Senhor colocou em nós e que nós precisamos manter a chama acesa e essa chama tocando no céu, porque todo fogo, né, se você parar para pensar, ele sempre aponta para cima, né? O fogo, ele queima e ele aponta para cima. Só você vê o formato do fogo numa vela. Então, esse fogo que o Senhor colocou em nós está representado lá em Provérbios 20, 27, que no hebraico é assim: Kiner Hashem, ou Adonai, Nishmat Adam. A vela do Senhor é a alma do homem. Eu vou ler em Provérbios 20, 27, para vocês saberem como está na tradução aqui, porque geralmente nas nossas Bíblias, no português, a tradução desse versículo vem como lâmpada. E aí quando a gente lê lâmpada, a gente às vezes passa batido, né? Toda lâmpada naquele tempo, ela era na verdade alimentada por um óleo que ficava aceso, queimando. Então era um fogo diante do Senhor ali, diante, né, da pessoa. Então, um fogo, eu estou misturando as ideias. Era um fogo ali que iluminava o ambiente, né? Mas a palavra do Senhor, ela traz uma alegoria, né, desse fogo, dessa vela acesa em nós, que é a nossa alma. E é o Senhor que mantém ela acesa. Versículo 20, 27. O espírito do homem, ou a alma do homem, dependendo da tradução, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Certo? Então, o que acontece? Quando o sacerdote está mantendo o fogo do altar aceso, ele está acendendo, na verdade, o nosso fogo interno. A chama do fogo, ela sempre deve estar buscando a presença do Senhor. E até os apóstolos, né, em algumas cartas, eles falam a respeito do fogo, falando que
a gente não pode apagar o Espírito em nós, né? O Espírito, que é o azeite, ele não pode ser apagado, né? O fogo que ele queima em nós, ele não pode ser apagado. E a gente apaga esse fogo quando a gente não anda em justiça e não busca o Senhor, né? Quando a gente para de pensar nas coisas do céu e começa a se ligar mais nas coisas terrenas. Então, segundo os rabinos, né, existem 3 fogos no altar de bronze, nesse altar somente. O fogo que queimava o sacrifício, que na verdade é um fogo que representa tudo que é negativo, né, o nosso pecado sendo queimado diante do Senhor. Tem o fogo que mantinha o incenso no altar menor, exalando o perfume, que a gente vai ver quando a gente estudar o lugar santo na próxima aula. E ele representa a adoração que a gente entrega através da obediência e do nosso serviço. E ele revela, né, aquilo que é positivo em nós, é o fogo que a gente queima de adoração diante do Senhor. Então, o primeiro fogo do altar de bronze, ele é um fogo para queimar o nosso pecado, a gente não se coloca nesse altar. Quando a gente fala que a gente está queimando, né, se colocando no altar de adoração, não é esse altar, é o altar de dentro, do lugar santo. Só que para entrar nesse lugar santo, você precisa ter primeiro morrido, né, para si, negado a si mesmo e confessado os seus pecados e confessado que o Cordeiro de Deus ele foi ali morto por você. E o fogo que representa a nossa alma ali, que é aquele fogo contínuo que sempre deve estar aceso para o Senhor, para a sua palavra e o seu ministério. Sabe quem falou a respeito desse fogo? Foi Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. E em outras traduções aparece como eu não consigo contê-lo. Então ele está se referindo a esse fogo, né, na nossa alma, que queima para a glória de Deus, né? Para ficar próximo ao Senhor. Jesus é o Cordeiro, como eu tinha falado, que se entregou no altar. E a cruz que Jesus morreu, ela representa esse altar de bronze. O Senhor, ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ser perdoados nos nossos pecados. E esse sacrifício que ele fez, ele foi único e foi o suficiente para o Senhor aceitar. A cruz, ela é um símbolo de maldição, porque é onde os pecados foram queimados, né, foram levados. Jesus, ele morre como maldito na cruz. E isso está em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. A gente já estudou sobre isso, mas eu quero refrescar a memória. Se alguém houver pecado passível de morte e tiver sido morto e pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O animal que é morto, ele era considerado maldito por Deus porque ele estava em pecado. A ira do Senhor se acendia ali naquele altar de bronze, que é um altar de juízo, né? E o Senhor, ele é íntegro com a sua lei. Então essa ira é a representação, na verdade, do que Deus ele não se agrada, né? Que é a transgressão da sua palavra, da sua reta justiça. Tudo isso, né? Qualquer pecado acende a ira do Senhor. Então, o animal que era imolado e queimado no altar, ele era considerado maldito. Jesus, quando ele foi pendurado na cruz, ele estava levando sobre si todos os pecados e as enfermidades, né, de toda a humanidade. Então, ali naquele lugar, ele era maldito. A pessoa que acha que o símbolo da cruz representa Jesus, esqueceu que ele ressuscitou no 3º dia. O que representa Jesus de fato, a vitória de Jesus, é a ressurreição, porque é quando ele recebe vida, ele reavê
a sua vida com o poder do Espírito Santo. E ele ressuscita dos mortos para a vida eterna. A vitória sobre a morte, ela não aconteceu na cruz. Ela aconteceu, a cruz foi só um processo. Ela foi consumada verdadeiramente quando o Senhor, ele sai do túmulo com o corpo glorificado. Amém? E o símbolo da vitória, então, ele é o túmulo vazio, né? Ele é o peixe, porque Jesus ele deu o sinal que os fariseus queriam, né? Eles queriam um sinal que Jesus era o Messias. Ele falou: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas, né? Porque Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E dentro do judaísmo, Jonas não ficou vivo dentro da barriga do peixe. Ele ressuscitou quando ele foi cuspido esqueci o nome da coisa da praia. Ali na orlinha, né, da água, ele foi cuspido ali na cidade de Nínive, e então ele ressuscitou. E inclusive, dentro do farisaísmo, o símbolo do peixe é o símbolo da ressurreição, que foi copiado pelos cristãos, os primeiros cristãos da primeira geração da Igreja de Cristo. Eles se identificavam fazendo aquele peixinho que vocês conhecem, que parece feito com 2 arquinhos. Eles desenhavam na terra, na época da perseguição, né? Eles desenhavam para se identificar. Deixa eu ver o que mais. Então, isso é o altar de bronze. Agora a gente vai para a bacia de bronze. Eu tô falando pra caramba, não sei que horas são. Deixa eu ver aqui. 8h48, não dá tempo. Vamos lá. A bacia de bronze vocês vão ver tanto em Êxodo 38, versículo 8, como em Êxodo 30, dos versículos 17 a 21. E ela ficava, né, como eu mostrei aqui. Vamos voltar para o nosso mapinha. Aqui, o reposteiro, a cortina, né, de entrada, a porta, que representa Jesus, o altar onde o Cordeiro de Deus foi entregue em nosso favor, e aqui, entre o altar e entre a porta que entra na tenda da congregação, nós temos uma bacia de bronze. Finge que ela está aqui, tá? Porque colocaram esse símbolo aqui para representar os pontos cardeais e aí ficou bem no meio do desenho, mas dá para entender, né, que ela está posicionada aqui. Essa bacia, ela era, né, como a gente viu, de bronze, feita com espelhos das mulheres. E o espelho de bronze na bacia, ele representa a identificação do pecado, o estado corrompido da humanidade, porque ali no bronze, né, como eu mostrei, como eu já falei, ficava o reflexo das pessoas, então elas se viam ali, né, quando o cordeiro estava sendo imolado, elas estavam vendo o rosto delas refletindo no altar. Os sacerdotes só que usavam essa bacia, né? E Deus ele estabeleceu por quê? O sacerdote ele tinha uma veste de linho e a veste cobria os braços, as pernas, o corpo. Eles tinham um chapéu, não um chapéu, né? Mas um turbante que eles usavam e aquilo santificava a cabeça, o corpo, só que as mãos e os pés ficavam de fora. Então, no lavatório, eles terminavam a purificação, né? Porque o linho, ele representa a santidade, e aí as mãos e os pés, eles lavavam nesse lavatório, essa bacia de bronze ou de cobre, depende da tradução da sua Bíblia, mas é o mesmo material. E ali, então, eles eram purificados. As mãos e os pés, elas ficavam purificadas, separadas, né, para o serviço diante do Senhor. Eles ficavam totalmente santificados, então, né, que é a separação para a obra. E poderiam, então, ou apresentar os sacrifícios ou entrar no santo lugar para poder mexer ali no altar menor, que era o altar do incenso, ou alimentar o candelabro, colocar os pães asmos, tudo aquilo só poderia ser feito se eles estivessem totalmente limpos. A água, né, como a gente já viu, ela representa a purificação e ela fala da necessidade de você estar totalmente limpo na presença do Senhor. Deixa eu ver. Dessa forma, então, os sacerdotes eles ficavam totalmente
limpos, purificados e afastados do contato com o mundo terreno, né, com o mundo material, aquilo que estava corrompido. Quando eles faziam todo esse processo ali que Deus estabeleceu, era uma forma de protegê-los, né, diante do Senhor, para eles poderem servir e não morrer na presença do Senhor, que é santo. Bom, do lavatório é isso, né? Aí eu quero trazer, para finalizar, alguns trechos que vão fazer a gente entender, porque existe o lance do batismo, né? O batismo, ele é a purificação, é uma representação de que a gente está morrendo para o velho homem para nascer em Jesus, né? Então, nós somos totalmente lavados, né? Nós somos remidos pelo sangue de Jesus, purificados nas águas com o batismo, né, de não só arrependimento, mas de confissão de que Jesus é o dono da nossa vida, é o nosso rei, o nosso salvador, e a partir daquele momento nós estamos totalmente purificados para quê? Para servir ao Senhor como sacerdotes reais. Marcos 16, versículos 15 a 16 diz assim: E disse-lhes, aí é Jesus falando, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o tabernáculo, né, ele é a representação do desejo do Senhor de habitar no nosso coração, na nossa interior, né? E para que isso aconteça, para que o Senhor habite, na verdade, existe um processo de desenvolvimento da nossa salvação, que começa a partir aqui da porta. A porta é a primeira etapa do desenvolvimento da nossa salvação. E primeiro a gente precisa entrar pela porta do aprisco, que está em João 10, 9. Jesus dizendo, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, aqueles que reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, como o Messias, acabam entrando, né? Ao reconhecer, já tem o direito de entrar aqui nesse local, no átrio externo, né? Perto, tá mais perto já da glória de Deus, porque a glória de Deus ela é manifesta aqui nesse ambiente todo, né? A glória do Senhor ela estava aqui, mas a presença do Senhor ela está aqui. Então, aquele que reconhece Jesus como o Messias, o Cristo, entra por essa porta, já está um pouquinho mais próximo do Santo dos Santos. Aí a pessoa, na segunda etapa, ela vai confessar os seus pecados, né? Diante do Cordeiro de Deus, ela confessa os seus pecados, ela pede para que ele derrame o seu sangue, a sua vida em seu favor. E aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cobre o nosso pecado, né? Ele morre no nosso lugar. E João 6, 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 10, versículo 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Então, quem se colocou aqui, né? Quem colocou Jesus no altar não foram os judeus, não foram os gregos, não foram os romanos. Quem se colocou no altar não foram os pecadores, nós, mas foi o próprio Jesus. Ele se entregou. E ele tanto se entregou que quando Pilatos estava questionando, né, quando os homens, o sumo sacerdote, depois o Pilatos questionou, Jesus se calou, Jesus não respondeu, Jesus não tentou se defender, porque ele poderia se defender, ele foi justo, né, aos olhos da Torá, da lei do Senhor, da justiça, da reta justiça, Jesus não descumpriu nenhum mandamento.
mas ele se calou e permitiu que ele fosse julgado injustamente porque ele estava entregando a sua vida por mandato do Pai. Então a cruz foi o altar de bronze em que Jesus se colocou, porque Jesus estava se entregando não num altar terreno, né? Ele não estava se entregando num tabernáculo feito por mãos humanas. Jesus ele se colocou no altar de bronze que queima no tabernáculo celestial. Então ele se colocou a partir da cruz como maldito e morreu no lugar de muitos, para que todo aquele que nele crê receba a graça e a misericórdia do Pai e seja justificado dos seus pecados. Agora, existe uma purificação, né? Porque a partir do momento que você foi perdoado, você não só foi perdoado, mas você se transforma num sacerdote, numa sacerdotisa real. Isso significa que você está a serviço de um rei. Não significa que você é uma rainha ou um rei, mas significa que você está pertencendo a uma realeza, agora ao serviço de um rei. E para servir o rei como sacerdote, as suas vestes foram trocadas por vestes de linho branco, que representa a santidade, mas você se purifica nas águas. Se purificar é o outro processo, então, nessa etapa aqui, para você iniciar o seu sacerdócio real, servir ao Senhor, obedecer à sua vontade, anunciar o Evangelho e interceder pelos perdidos e por aqueles que ainda estão aprisionados na maldição e na condenação do pecado. E em João 3,5, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Certo? Então, é isso que Jesus fala. E aí lá em Romanos 6, versículo 3 e 4, por fim, peraí. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, você reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, você entrou pela porta. Você confessou diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, os seus pecados, você foi perdoado. Você entregou sua vida para ele ser rei e você então mergulhou nas águas para morrer para sua velha vida e nascer de novo. Você se preparou para ser um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Você só começou o seu processo de desenvolvimento da sua salvação, né? E aquele crescimento de glória em glória, ele vai te levar para cá, para o Santo dos Santos. E isso só acontece depois que você entender o que rola aqui no santo lugar. E essa é a matéria da aula que vem. Fica para o próximo episódio da temporada, certo? Vocês estão com alguma dúvida do que eu falei? Querem que eu repita algo? Ficou tudo muito claro? Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês me falarem se está tudo certo, se vocês têm alguma dúvida. Por favor, me digam, né, se está tudo bem, se tem perguntas. Senão a gente encerra aqui o nosso estudo. Eu cravei em 9 horas em ponto. Consegui encerrar. Alguém tem dúvida? Se não tiver, por favor, coloca aqui tudo ok, só para eu saber que não tem ninguém digitando. Muito claro, abençoada. Glória a Deus. É muito interessante essas informações, né? Faz a gente entender melhor toda a obra de Jesus, né? Como tudo realmente aponta para Jesus. Quando a gente lê que todas as coisas, né? Que Ele é o cumprimento de toda a palavra, que Ele é a palavra viva, né? A gente entende que verdadeiramente Deus estabeleceu todas as coisas apontando para Ele e Deus é muito perfeito, né?
Então tá bom, vocês estão falando aqui que tá tudo ok. Alguém tem pedido de oração? Se não quiser colocar aqui no comentário para não ficar exposto, pode colocar na caixinha de perguntas. A gente encerra agora com oração sobre as nossas vidas. Daquele jeito, eu de olho aberto, querendo ver aqui se ninguém lembrou de algum pedido, para não deixar passar em branco, e vocês de olhos fechados aí para receber e se colocar diante, né, do Senhor com o seu filho, né, com o intermédio do seu filho, que agora a gente está entendendo muito mais porque a gente não entra na presença do Pai sem o Filho, né? E é isso. Alguém quer pedir alguma oração sobre alguma coisa? Não. Bom, eu já vou começar a oração, mas vocês podem ir colocando aqui e eu oro, tá? Quem colocar na caixinha de pergunta, não vou citar o nome. Quem colocar aqui, eu acabo citando só para que eu vou estar lendo, então eu vou acabar citando. Mas vamos lá. Senhor Jesus, nós primeiramente queremos nos colocar diante do Senhor como o Cordeiro de Deus, como aquele que derramou o sangue por remissão dos nossos pecados. O Senhor pagou um alto preço em nosso favor. O Senhor é o motivo de nós podermos estar na presença do Pai, podemos chamá-lo de Pai. E nós somos gratas e gratos a Ti, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o Filho unigênito, Tu és o primogênito dos mortos, em Ti a vida, em Ti a salvação, em Ti há o governo de principados e potestades, e nós nos colocamos diante do Senhor pedindo perdão, confessando diante do Senhor os nossos pecados, para que o Pai possa nos perdoar, para que a nossa vida esteja totalmente limpa. Senhor, perdoa as nossas queixas, as nossas murmurações, as nossas dúvidas. Perdoa, Senhor, o nosso impulso, o agir no ímpeto. Perdoa as nossas justificativas em relação às transgressões que cometemos diante do Senhor. Perdoa a nossa falta de sabedoria. Perdoa, Senhor, cada um aqui segundo aquilo que tem colocado diante do Senhor nesse momento. E sela a nossa vida, Senhor, nos purifica, nos limpa, para que todo o nosso clamor, toda essa intercessão, ela esteja diante do Pai para trazer transformação na vida de cada um que ouviu esse estudo, entendimento, compreensão, que eles possam cada vez mais, Senhor, viver a Tua vontade, viver o cumprimento da Tua palavra sobre a vida de cada um, viver os propósitos que o Senhor designou, derramando os dons que o Senhor entregou para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, que nenhuma das Tuas ovelhas se perca, que nenhuma se confunda, nenhuma ouça, Senhor, o ladrão, ou o falso mestre, ou o falso profeta, ou a anticristos, mas que somente seja agradável aos seus ouvidos, aos seus corações, a Tua palavra reta, a Tua justiça, Senhor, que é vida, é fonte de vida e mantém o nosso interior queimando por Ti como fogo santo. Senhor, que a nossa vida seja uma adoração viva, verdadeiramente, um sacrifício vivo na Tua presença, porque agora nós já entendemos o que significa isso, que a nossa obediência, Senhor, o nosso desejo de ser íntegro diante do Senhor seja sincero, que nós façamos isso, Senhor, por amor a Ti, por amor à Tua palavra, por amor ao Teu Filho e por entender o Teu amor por nós, entender a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, entender a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, toca no coração de cada um, para que os olhos, Senhor, se voltem para o Teu reino, para o Teu trono, para a Tua verdade, e que as preocupações terrenas não os dominem mais, Senhor. Que a oração na Tua presença
seja de gratidão e não mais de murmuração ou de pedidos, mas que seja somente, Senhor, única e exclusivamente para engrandecer o Teu santo nome, para exaltar a Ti, para agradecer por sermos sacerdotes do Teu reino, para agradecer por podermos entrar através de Jesus na Tua presença e para sermos cheios, Senhor, da Tua glória, revestidos da Tua luz, revestidos da luz de Jesus, porque é através dele que nós podemos receber essa luz que provém do Senhor e que verdadeiramente nós sejamos luz no mundo, sal da terra e representemos bem, Senhor, a aliança que nós temos com o Senhor, representemos bem essa justiça, essa integridade, essa alegria, esse amor, a paz que excede todo entendimento, o conhecimento e a sabedoria, porque tudo isso vem do Senhor e já foi derramado sobre nós através do Teu Espírito Santo. Então, que cada um aqui, Senhor, possa despertar para viver a boa obra, entendendo a importância que isso tem, entendendo, Senhor, a pureza e a santidade que existe dentro do Teu tabernáculo. E o Senhor nos fez o Teu tabernáculo, a Tua morada. Então, mais ainda nós precisamos cuidar da forma como nós vivemos o nosso relacionamento contigo, porque assim como no tabernáculo, Senhor, as pessoas que estavam ao redor e que não entravam dentro do tabernáculo podiam ver a santidade, a pureza, a tua glória sendo manifesta. As pessoas que estão ao nosso redor e não têm acesso a ti, nem acesso ao nosso interior, elas também podem ver o Deus que nós servimos através do que nós falamos, do que nós declaramos, de como nós nos comportamos e agimos. Que nós não deixemos as nossas vestes de linho, Senhor, jamais serem manchadas de sangue novamente, de culpa, mas que nós possamos andar, Senhor, alvos como a neve, como a Tua palavra diz, e como o Senhor já nos purificou, e que nós não permitamos que haja contaminação sobre a nossa vida. Senhor, faz crescer a compreensão sobre todo esse estudo ao longo desses dias, para que na próxima segunda eles voltem para ouvir mais, para compreender mais, para crescer mais e para serem cheios, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e do Teu conselho, para poderem semear e multiplicar essa palavra sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Senhor abençoe vocês. Nos vemos na próxima semana, às 8 da noite. E aí a gente vai entrar com o Lugar Santo. Compartilhem com as pessoas esse estudo, se ele edificou a sua vida. E convidem as pessoas para participarem na segunda que vem ao vivo também. E é isso. Uma boa noite. Que o Senhor abençoe a semana de vocês e que Ele faça mesmo crescer, que vocês fiquem meditando nesse estudo, meditando nessa palavra, né, naquilo que Deus trouxe e bateu forte em vocês durante a explicação, que Ele faça isso crescer, crescer e que vocês sejam uma grande bênção nas mãos do Senhor. Jesus abençoe e boa noite.